Boa noite, galera, tudo bem com vocês? A gente é Gui e Lucas e fomos honrosamente convidados para vir aqui fazer o louvor nesse culto de domingo. Uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem, estejam em casa e vamos aí, porque a gente tem algumas coisas para falar com vocês aqui hoje, nessa noite, beleza? Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos fazer uma oração para começar aqui esse louvor. Pai, obrigado pela tua presença, Jesus, na nossa casa. Nós queremos agradecer, Pai, principalmente que o Senhor tem guardado a nossa saúde, Deus, aonde nós estamos indo, quem precisa trabalhar, quem tem a oportunidade de ficar em casa, Pai. Obrigado, Jesus, e conserva o nosso coração sincero nessas canções, para ouvir a palavra do Senhor, para poder participar, Deus, da tua mesa, Jesus. Muito obrigado, nós não merecemos, mas a gente ainda tem essa oportunidade dada por Ti. Amém. Não sei se é de foguete ou avião que Cristo vem do alto me buscar. Só sei que Ele vem sem demora, na velocidade da luz. Ele já decolou e os nossos corações são sua pista de pouso. Ele já decolou e os nossos corações são sua pista de pouso e rompeu as barreiras do som em meu coração. E rompeu as barreiras do som em meu coração. Muito legal, galera. Vamos continuar aí. Espero que vocês estejam felizes. A gente está em casa aqui. Tem uma moto passando. Mas é como se nós estivéssemos juntos aqui. Quer dar uma boa noite aí, mano? Boa noite, galera. É um prazer estar aqui nessa comunidade de fé que a gente tem tanto carinho, tá? Deus abençoe todos vocês. Isso aí. Galera, se coloca numa posição confortável aí, sentado, onde for. Eu vou cantar essa canção aqui, eu e meu irmão, junto com vocês, claro. E ela fala do nosso primeiro e último amor, que é Jesus. A minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim, que és para mim, que és para mim. Essa parte é muito importante de refletir, que é assim, ó. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite e pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Meu primeiro
vai cantar uma música agora que se chama 28 de Dezembro. E ela fala sobre as coisas que realmente importam na nossa vida, assim. Eu vi um post esses dias na internet que falava que se a gente soubesse o quão distante a gente ia estar dos nossos avós agora, a gente desligaria o celular. Aí eu falei, olha só, faz sentido com a música, porque é justamente isso que ela fala. Ela não é contra a tecnologia, até porque a tecnologia ajuda a gente, que é o que está acontecendo aqui agora, não é? Então não desliga o celular agora, mas ela lembra que a gente deve aproveitar os momentos online e também saber aproveitar muito bem os momentos offline. Beleza? Mais um ano que se vai, você já conquistou aquilo que daqui você não vai levar, não, não. Mais um ano que se vai, você já conquistou seu carro preferido e ninguém notou. Sua conta já encheu com aquilo que é daqui, com aquilo que daqui você não vai levar, não, não. Se esqueceu daquilo que importa de verdade, que deveria ser sua prioridade. Mas dá tempo pra você. Então desligue o celular, pare um pouco pra conversar com seu avô, porque conselhos valem mais do que fotos. Pare pra tomar um café e refletir nas vezes que permaneceu de pé. E em que pé estão as coisas, se você está bem? Já é o que importa de verdade, mas dá tempo pra você. Isso aí, legal, muito massa estar aqui com vocês. Não sei se essa música faz sentido pra galera que tá em casa aí, mas pra gente faz muito, porque ela lembra sempre que existe tempo pra fazer o que a gente ainda não fez, né? Então vamos aproveitar o nosso tempo para fazer o que a gente não fez, para não se arrepender amanhã. Beleza? Vamos lá, vamos se encaminhando aqui para nossa penúltima canção. E ela fala sobre voltar a ser criança, assim, essa música sempre fala comigo, eu aposto que vocês conhecem ela. E eu e meu irmão, a gente cresceu ouvindo ela e ela é uma realidade muito forte até hoje. Vamos lá. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Às vezes sou levado
de amor. Legal. Boa noite, pessoal. Mais um domingo com vocês. Muito bom poder conversar mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem para as nossas vidas. E nesses dias aí de quarentena, não sei se vocês, mas eu já passei por vários períodos diferentes, né? Lá no começo foi assim uma limpeza geral, higienização, desinfetar tudo, depois por muita comida, muita comilança. E nesse último período aqui, já é um período saudoso. Eu já estou aí com o Walter resgatando fotos, lembrando de histórias, e esse período tem sido de bastante reflexão. E numa dessas histórias que eu quero contar para vocês, Deus me fez pensar, refletir sobre algumas coisas que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Essa história começou lá muitos anos atrás, na verdade aconteceu há muitos anos atrás, quando a gente tinha a casa MC2 no Rincão, que é uma praia. Então, todos os anos a gente se reunia ali no período de veraneio, ia para lá, muitas pessoas passavam o verão ali naquela casa, outros iam no final de semana, mas normalmente eu ficava por ali, né, para dar um suporte e tudo mais. E nesse período meus netos, às vezes com os pais, às vezes sozinhos, eles vinham ali para estar comigo. Com o Walter. E numa dessas situações, a gente inventava mil coisas, e uma delas que eu inventei assim, que eles poderiam aprender a se desenvolver um pouco sozinhos, de ir até o mercado, comprar alguma coisa que eles queriam, e assim a gente fez todos os dias naqueles momentos, né? Eles pegavam o seu dinheirinho, iam até o Angelone, eu ficava lá do outro lado da rua esperando. Eles levavam, iam ver o que aquele dinheiro dava para comprar e compravam as suas guloseimas do dia. Numa dessas vezes a Bibi foi, levou o seu dinheirinho, só que ela pegou coisas a mais, e quando chegou no caixa o dinheiro dela não pagava aquilo que ela tinha pego. E aí tinha uma pessoa atrás dela que ficou com muita pena, foi lá e pagou para ela o valor que faltava. Foi uma história muito interessante. E quando eu estava refletindo nessa história, eu comecei a pensar na graça de Deus. E pensei como é difícil para nós, né, dentro dessa sociedade de meritocracia, onde nós precisamos merecer o que nós conquistamos. As pessoas esperam de nós somos ensinados assim desde pequenos, né? Nós ganhamos aquilo que merecemos. Se nós não nos comportamos bem ou se não agimos de uma maneira muito legal, a gente vai descobrir que vai sofrer um prejuízo. Então, para nós, dentro desse modelo que está tão formatado, está tão arraigado na nossa mente, é difícil compreender a graça de Deus. No Evangelho de João, ele escreve no primeiro capítulo, no versículo 16, ele diz assim que da plenitude de Deus nós temos vivido graça sobre graça. Quer dizer que Deus divide a sua generosidade e nos dá dádivas sobre dádivas, bênçãos sobre bênçãos, né? Então eu queria que tu parasse e pensasse comigo um pouquinho neste mundo. Começa pensando que você tem uma vida, e a vida é um presente de Deus ao ser humano. A vida vem de Deus. Mas quando a gente começa a olhar ao nosso redor, a gente vai ver que o sol se põe, que o sol levanta, o sol se põe
todos os dias, acontecem as estações do ano, nós estamos aí logo para entrar no inverno, a gente nem se dá conta, a gente olha para o mar, aquela imensidão de água, e ninguém fica retendo aquela água ali naquele local. A gente tem água, a gente tem alimento em abundância. E se todas as pessoas não têm acesso a tudo isso, é por causa da ganância do homem, não por causa da falta de generosidade de Deus, que nos deu um mundo maravilhoso e nos deu dentro desse mundo todas as coisas que nós precisamos para ter uma vida muito legal, muito boa. Mas o que a gente tem dificuldade, né? E às vezes nem se atém a isso, que tudo isso faz parte dessa generosidade de Deus. E pensa que Ele faz isso só para quem crê nele? Não, Ele faz isso para toda a humanidade. Todas as pessoas são beneficiadas com a generosidade de Deus, com a graça de Deus. Mas o ponto alto da generosidade de Deus está no olhar de Deus pelo ser humano. Quando esse ser que foi criado por Ele, um dia não quis mais estar debaixo dessa graça, desse cuidado e dessa orientação dele. E este homem se rebela, e esse homem se afasta, e por causa do pecado, né? Ele se colocou numa condição de morte, de condenação eterna. E aí a gente vê um Deus generoso, amoroso, e a Bíblia diz assim, que Ele nos amou sempre, mesmo que a gente não o amasse, nem o conhecesse, Ele nos amava e nos ama. Então Deus olha para a condição desse homem e não se conforma com ela. Ele não aceita que o homem vá sofrer. Ele podia falar assim, olha, eu dei tudo para vocês de legal. Olha aqui, vocês podiam me ver por meio de toda essa natureza maravilhosa e me conhecer. Vocês podiam muitas coisas, mas vocês não quiseram. E aí, ele podia falar, então segue vocês aí o caminho que vocês escolherem, tudo bem. Mas ele não faz isso. Diz que desde aquele momento que o homem rejeita, ele se preocupa e ele diz, eu não posso deixar o homem nessa condição. Eu preciso achar uma solução para ele. E aí a gente vê que a solução de Deus é de tamanho amor e generosidade que é incompreensível para a nossa mente humana. Porque Ele pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, mandou a esse mundo na forma de homem, para morrer numa cruz, para morrer a nossa morte. Eu sou mãe, sou avó, eu fico imaginando essa situação, de pensar que tem um bandido ali que merece ser executado, até tamanha sua maldade. E eu digo para alguém assim, olha, pega o meu filho e bota aí para morrer no lugar dessa pessoa. O justo pelo injusto. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Ele não sabe qual é essa condição, mas Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que a justiça de Deus se cumprisse naquela morte. Aquele sangue que foi derramado é o sangue que nos dá vida, que nos traz, nos resgata da morte eterna e nos dá vida e vida eterna. Então, quando a gente olha para esse amor, essa generosidade de Deus, ela às vezes é incompreensível para nós. E a gente precisa só aceitar, a gente precisa receber porque é uma dádiva, é um presente, e eu recebo ou não recebo? Quando alguém vai nos dar um presente, a gente aceita esse presente ou recusa.
E a gente pode receber essa dádiva de Deus, essa generosidade, esse amor dele que se materializou na morte de Cristo, e a gente aceitar que ele fez isso por nós. E a gente vai receber isso pela graça. E eu quero dizer que para nós não custa nada. Para nós é o recebimento. Eu aceito isso na minha vida. Eu aceito o teu meio de me resgatar da morte eterna. Mas para Deus custou e custou muito caro. Custou a morte do seu único filho, de vê-lo naquela cruz, levando sobre ele o nosso pecado, a nossa morte, para que nós pudéssemos viver e viver novamente. É maravilhoso isso. Quando eu paro para pensar, a minha capacidade humana me impede de entender a dimensão disso. Mas acontece um fato maravilhoso. Esse fato maravilhoso que, além de ele fazer esse ato de amor, ele compartilha com aqueles que creem a sua parte divina. E quando ele compartilha com a gente essa a parte divina, acontece algo espetacular em nós que a gente não consegue explicar, mas a gente consegue viver porque os nossos olhos são abertos, os nossos ouvidos são abertos. A gente começa a ter uma compreensão, uma dimensão do viver, da morte, de todas as coisas de uma forma muito diferente, até então não compreendida, até então nem imaginada. Porque essa é a ação de Deus que vem de dentro para fora em nós. É a transformação que Ele faz na nossa vontade, na nossa mente, no nosso querer. Olha só, é espetacular isso. E quando eu penso, e a Bíblia diz assim, que o querer vem de Deus, o fazer vem de Deus, e eu e você, seres humanos, só cooperamos. Aí a gente descobre que a nossa natureza, essa natureza que está carregada de situações, de pecados que a gente traz, às vezes estamos libertos, mas de vez em quando parece que desenterramos, aquela velha criatura, e aí ela aparece na nossa vida de uma maneira nada boa. Lembra lá da história que eu estava contando da Bibi? Hoje a Bibi está com 14 anos, o Caio 17, até o Bento participava dessas incursões ali no mercado. Ela era muito pequenininha, ela não sabia nem calcular. Mas um fato que eu não contei, que termina a história dela, é que depois que a mulher pagou a conta e ela pôde levar todas as coisas que ela queria, aconteceu uma coisa interessante. Sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Sabe por quê? Porque não tinha troco. Ela queria o troco. Então, ela não tinha o dinheiro suficiente, ela estava levando o que ela queria, alguém foi generoso e pagou para ela, mas ela queria o troco. E às vezes nós, mesmo adultos, com a compreensão, às vezes até nascidos de novo, nascidos de Deus, conhecendo esse amor e essa generosidade de Deus, nós começamos a olhar para Deus e fazer, sabe assim, como aqueles filhos mimados que diz assim, tu me colocou no mundo, agora tu tem que se virar e tem que cuidar de mim e me dar o que eu quero e o que eu preciso. E às vezes nós olhamos para Deus e começamos a querer de Deus coisas
ou queremos questionar a Deus o porquê das coisas. E aí a gente descobre uma coisa muito importante nesse processo. Eu quero ler com você um texto que Paulo escreve aos Romanos. Presta muito atenção nesse texto. Diz assim: vocês vocês por acaso já viram algo que se compare à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar a Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor, ou a quem Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém, amém e amém. Então, nesse processo, você vai retornar e começar a pensar de novo e refletir, quando você entra nessa situação, o que é que você deu para Deus para que você vá cobrar alguma coisa dele. O amor dele, a generosidade dele é derramada sobre a nossa vida antes de qualquer coisa. É graça. Então, a gente não tem o que questionar, não tem o que dizer, a gente não tem o que trazer para ele, no sentido de que estamos em pé de igualdade, vai me respondendo aí, me dá satisfação das coisas. Essa é a nossa velha natureza. A nova natureza, ela pode experimentar essa dimensão desse amor, dessa bondade, dessa graça. Sabe o que acontece quando nós entramos por este caminho? Nós somos pessoas tremendamente ingratas. Sabe aquilo que eu falei da vida, olhar as coisas, perceber as coisas, a gente começa a não perceber nada, nada tá bom, eu tô infeliz, né? Eu tô triste, eu tô entediada, eu tô cheia de tudo, eu tô cheia das pessoas, eu sou ingrata. A ingratidão começa a tomar conta, e quando a ingratidão toma conta da nossa vida, a gente só reclama, sabe? A gente só sabe reclamar. Sabe o que Provérbios diz? Ele diz assim que a pessoa que fica reclamando o tempo inteiro, você já viu aquela torneirinha na pia que fica pingando e você quer dormir, a miserável não para? Pim, pim, pim. Quando a gente está nesse estado, a gente é essa pessoa. Mas Deus fez tudo isso, sabe para quê? Para que a gente vivesse essa experiência divina, de graça, de amor, de bondade, de generosidade. E sabe o que Deus, Ele gostaria de ver em nós, ou que Ele espera ver em nós? É algo muito interessante. Ele espera ver em nós a reprodução da generosidade dele em relação a nós. Ele mostra o seu amor e a sua generosidade. Sabe para quê? Para que a gente receba, a gente tenha essa transformação de vida e a gente seja generoso, amoroso, que a gente seja bondoso com as pessoas. E aí tem uma parábola de Jesus, quando ele estava ainda nesse mundo, que ele conta de uma pessoa que tinha uma dívida muito grande e ela foi perdoada. E aí sabe o que ela fez? Ela saiu daquela prisão feliz, né? A pessoa
nossa, perdoada, feliz e tudo mais. Aí encontrou uma pessoa que tinha uma dívida irrisória com ela em relação ao que ele devia. E aí ele vai lá e começa a torturar aquela pessoa e me diz, me dá o que você me deve. E às vezes é isso que nós estamos vivendo. E nós esquecemos que tudo que está à nossa volta veio da mão de Deus. Nada do que a gente vê é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho. Nada da ação espiritual de Deus dentro de nós é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho. E aí a gente recebe o perdão dos nossos pecados, a gente recebe uma nova vida de Deus. E a gente vira para as nossas pessoas próximas. E a gente não tem um pingo de misericórdia. A gente fala assim, olha, eu estou cheia, né? Ter um monte de coisas. Meu Deus, estou feliz. Minha geladeira está lotada. E eu quero contar isso porque esses dias eu me dei conta disso em mim mesma. Eu estava num mercado bem grande aqui de Criciúma e a gente estava enchendo o carrinho, felizes. E eu bati o olho numa família. Estavam em 5 pessoas naquele mercado. E eles estavam procurando as coisas mínimas que eles podiam comprar. E eu falei, meu Deus, me ajuda a olhar a minha volta. Me ajuda a não ser tão egoísta e miserável, a ponto de pensar que a tua graça, a tua bondade é só para mim. A ponto de pensar que tudo que eu tenho veio da minha capacidade e que eu não tenho que compartilhar isso com ninguém. Você já pensou que se o ser humano fosse generoso no padrão de Deus, não haveria fome e miséria no mundo que nós vivemos? Mas este é o ser humano. O que é que nós fazemos daí? Nós voltamos para Deus com um coração quebrantado e fala, Deus, nos perdoa. Nos perdoa porque o Senhor já nos deu tudo. Tudo está nas nossas mãos. Nos dá a sabedoria para usar todas essas coisas. E eu quero dizer ainda para você, se você tem que perdoar alguém, não espere, procure, acerte a sua vida com essa pessoa, acerte, lembra da grande generosidade do amor de Deus. Compartilhe as tuas coisas com quem está à tua volta. Se a tua volta não tem necessitados, procure outras pessoas que estão precisando e que você pode estender a sua mão. Sabe, eu quero terminar dizendo que generosidade, ela não custa para quem recebe, mas para quem dá, custa. E o que Deus espera de nós, Ele deu tudo. Ele deu o que Ele tinha de mais importante para que a gente tivesse vida. E Ele espera que a gente faça a ação. Então, que a gente compartilhe do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos bens, das nossas habilidades, para que a gente realmente saiba o que é viver naquele plano, naquela dimensão que Deus preparou para nós nesse momento. Então, o isolamento está sendo uma situação realmente para a gente conhecer um pouco o nosso coração, conhecer um pouco de nós, mas também é um momento para a gente colocar em prática aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. A gente não dá o que não tem, por isso Deus nos dá em abundância, para que a gente possa dar em abundância. Glória a Deus por isso.
A Ele toda a honra, toda a glória. Tudo é dele, tudo vem dele e a Ele toda a glória para sempre. Deus te abençoe, sabe? Receba esta palavra do Senhor. Eu quero ainda uma oração com você. Feche seus olhos um instante e vamos orar a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito que torna essa palavra compreensível a nós. Ó Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a realmente estar reproduzindo, Senhor, nos nossos relacionamentos, isso que tem acontecido conosco, isso que o Senhor tem feito em nós, que a gente possa, Senhor, fazer em relação a todos que estão à nossa volta. Ajuda cada um nas suas limitações, Senhor. Ó Deus, e aquele que está carente, está, Senhor, passando por momentos difíceis, não fique isolado. Ó Senhor, que essa pessoa busque ajuda, Senhor. Ore, peça e também peça ajuda das pessoas que estão à sua volta, Senhor. Abençoa cada um agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda cantar uma música para terminarmos este culto dessa noite. Deus te abençoe profundamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar então com a música autoral nossa. Essa música aqui se chama Aquarela e ela faz parte do nosso EP novo. Vou aproveitar para fazer a propaganda aqui já na hora da saída, né? Que a gente tem um EP novo, a gente lançou agora. A gente tem uma banda que o nome é O Maior Clichê do Mundo e tem lá em todas as plataformas digitais nosso EP, beleza? Então essa música aqui é Aquarela. Vamos lá. E ela fala sobre, claro, a criação e o Criador e essa relação que existe entre nós e Ele. E é tudo muito bonito. Vamos lá. Deixa eu dar uma conferida lá. Tá. Procurei, inventei umas cores para pintar as folhas cinzas dos meus dias. Procurei, inventei umas cores para pintar as folhas cinzas dos meus dias. Mas que adianta tanta cor se o pintor não está aqui? Mas que adianta tanta cor se o pintor não está aqui? Pintor de tudo, autor da criação.